Olá, amigos. Espero que estejam bem. Meu nome é André Luiz Marinho e vou fazer aqui com vocês a análise do edital do concurso para o TRE do Rio de Janeiro. Na verdade, não será uma análise de todo o edital, mas sim da minha matéria de Direito Eleitoral. Bem, aqui no Rio de Janeiro, eles fizeram um edital relativamente extenso. Eles até já promoveram uma correção, excluindo uma resolução que realmente só deve ser cobrada daqueles que trabalham no TSE, que diz, portanto, do registro dos partidos políticos no âmbito do TSE, questão relativa à cláusula do apoiamento. Então, aquela resolução ela foi retirada e entendo eu adequadamente, já que não se tratava de competência dos TREs. No entanto, ainda assim, nosso edital ele ficou um pouco extenso, né? E nós vamos tratar aqui de quais são, portanto, as matérias que ele está trazendo. Vou esmiuçar esse edital. Então, vou pegar lá no edital, primeiro ponto, ele coloca lá direito eleitoral para técnico judiciário da área administrativa, ele coloca lá o conceito e a importância do direito eleitoral. Bem, esse é o tema muito mais tranquilo, é um tema muito mais simples, porque ele vai pedir o conceito do direito eleitoral, né? E aí há um entendimento de que não há uma unanimidade no conceito do direito eleitoral, mas é importante sempre você se lembrar que o direito eleitoral, ele trata, ele cuida, ele estuda os direitos políticos que se inserem, portanto, no direito de participação do cidadão nos destinos do Estado. A importância do direito eleitoral é justamente essa. Ela está tratando de um direito ímpar do cidadão de decidir os destinos do Estado. Mais à frente ele fala da jurisdição eleitoral, da organização da justiça eleitoral. A jurisdição eleitoral, a organização da justiça eleitoral, é óbvio que exige um estudo aprofundado dos artigos 118 da Constituição, 119, 120 e 121. Esses artigos 118, 119, 120 e 121 da Constituição, eles falam, portanto, dos órgãos da Justiça Eleitoral. E claro que no Código Eleitoral, a partir do seu artigo 12, ele também fala da organização e da competência da Justiça Eleitoral. Notem, do artigo 12 até o artigo 41, nós vamos ter a organização no Código Eleitoral da organização e da competência dos órgãos que compõem a Justiça Eleitoral. E é muito importante você se lembrar que vários dispositivos que se referem ao TSE, ao TRE, não foram recepcionados pela Constituição. Nós precisamos, portanto, fazer o adequado entendimento acerca do que estabelece a Constituição. Um ponto, por exemplo, muito interessante é quando o Tribunal Superior Eleitoral ele fala dos 3 ministros do STF, mas ele fala também de 2 integrantes do Tribunal Federal de Recursos, que, como você bem sabe, nem mais existe na nossa estrutura brasileira. Então, a organização da Justiça Eleitoral, ela passa necessariamente por esse aspecto. Além da organização do Poder Judiciário, nós temos também que se lembrar que está no edital os princípios fundamentais. Quais são os princípios que norteiam a atividade da Justiça Eleitoral, o direito eleitoral? Esses princípios eu geralmente trato de 4 princípios, que são justamente o princípio das minorias, né? Respeito às minorias, o princípio da anualidade, que é muito importante, porque ele é expresso lá no artigo 16. Então aqui, esses princípios eles vão ter sempre que serem estudados com máxima atenção. Tem também o princípio da celeridade, o processo eleitoral deve ser um processo rápido, deve ser, portanto, um processo célere, o princípio da lisura, as eleições devem ser disputadas livres do abuso do poder econômico e do abuso do poder político. São algumas das regras que nós tratamos relativamente aos princípios. Ainda dentro do direito eleitoral, nós falamos já da composição do tribunal, falamos também da questão relativa ao Ministério Público.
Não existe, portanto, um Ministério Público Eleitoral, mas é óbvio que o Ministério Público atua no âmbito da Justiça Eleitoral, tanto no âmbito do TSE, através do seu Procurador-Geral Eleitoral, que é o Procurador-Geral da República, nos TREs, através dos seus procuradores regionais eleitorais, membros do Ministério Público Federal, e junto aos juízes e às juntas eleitorais, através dos promotores eleitorais, que são promotores de justiça, ou seja, Ministério Público dos Estados. Tivemos a oportunidade também de falar da questão relativa ao voto, à obrigatoriedade do voto, quando o voto é obrigatório, quando o voto é facultativo, o alistamento, quando ele é obrigatório, quanto ele é facultativo, lembrando-se que o artigo 6º do Código Eleitoral não está adequado ao que estabelece a Constituição, já que ele coloca como facultativo o voto do brasileiro residente no exterior ou o voto dos inválidos. E pela regra constitucional, todos os brasileiros maiores de 18 anos alfabetizados têm a obrigação, é obrigatório, o alistamento e também, claro, o voto. Então, há uma regra muito clara com relação a isso e o edital ele vai exigir esse conhecimento de você. Ele também fala dos direitos políticos passivos e ativos, a capacidade eleitoral passiva, a capacidade eleitoral ativa, ou seja, a capacidade eleitoral ativa é a capacidade que você tem de participar. É exatamente o que estabelece o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, ou seja, o direito de você adotar, fazer as escolhas ou fazer essas escolhas através dos seus representantes. A capacidade eleitoral ativa, os direitos políticos ativos, eles são exercitados através do voto, através do plebiscito, através do referendo, através da iniciativa popular de lei, através da propositura de ação popular e até mesmo no apoiamento de partidos políticos para que eles possam ter os seus registros, possam ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Já a capacidade eleitoral passiva, direitos políticos passivos, é a possibilidade que você tem de receber, portanto, esses votos. E você receber votos precisa reunir as condições de elegibilidade, que também é um outro ponto do edital, condições de elegibilidade que estão previstas na Constituição, em especial no seu artigo 14, parágrafo 3º, e também na lei infraconstitucional, como é o caso da Lei 9.504, em seu artigo 11. Ela estabelece lá as condições de elegibilidade legais. Vejam só que interessante, apenas para você entender. Lá no artigo 14, parágrafo 3º, ele diz com todas as letras, olha, são condições de elegibilidade. E ele diz, o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. Quando você vai para o artigo 11 da Lei 9.504, ele vai dizer, olha, é preciso que você tenha 1 ano de domicílio eleitoral. Então, ter domicílio eleitoral na circunscrição do pleito é uma condição de elegibilidade constitucional. O prazo de 1 ano, ele é uma condição de elegibilidade, mas infraconstitucional. Então é preciso você preencher as condições de elegibilidade, tanto na Constituição quanto aquela na lei. A Constituição, por exemplo, não fala de quitação eleitoral, mas a lei fala, portanto, de quitação eleitoral como condição de elegibilidade. Vejam que é bem interessante essa hipótese acerca das condições de elegibilidade. Pois bem, temos também as situações de inelegibilidade, tanto aquelas previstas nos parágrafos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, do artigo 14 da Constituição, que são as chamadas inelegibilidades constitucionais, como as inelegibilidades infraconstitucionais, que são previstas na Lei Complementar 64 de 90. É importante a gente sempre destacar que o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição não deixa dúvidas. Todas as hipóteses de inelegibilidade só podem estar previstas na Constituição ou em lei complementar. Nesse sentido, há, portanto, uma súmula muito interessante do próprio Tribunal Superior Eleitoral, a súmula número 13,
que diz que os casos de inelegibilidade não são autoaplicáveis, ou decorre de lei complementar, ou decorre, portanto, da Constituição. No caso nosso aqui, tanto é que é exigido o estudo da Lei Complementar 64 de 90, a que trata dos casos de inelegibilidade, tá bom? Ele regulamenta o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. Também nós temos a questão relativa à desincompatibilização, o edital cobra, ou seja, as desincompatibilizações elas estão previstas também no artigo 1º, mas os incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, todos da Lei Complementar 64 de 90, ele fala do prazo necessário daquele indivíduo que exerce um cargo público, exerce uma função ou exerce qualquer atividade em que ele tem que se desligar antes, seja de forma temporária, através de licença, ou definitiva, através de pedido de exoneração, para que ele possa ser candidato. Exemplo, um ministro de Estado que deseja ser candidato a presidente da República, ele precisa se desincompatibilizar 6 meses antes, ou seja, ele tem que pedir exoneração do cargo de ministro de Estado para poder disputar a eleição da presidência da República. Então, os prazos de desincompatibilização, as regras de desincompatibilização, elas são estudadas na Lei Complementar 64 de 90, no artigo 1º, só que nos incisos 2 até o 7º. Além da desincompatibilização, nós temos também as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. Muito interessante a gente destacar a perda e a suspensão que estão previstas no artigo 15, incisos 1, 2, 3, 4 e 5 da Constituição. Valendo destacar o seguinte: os casos de perda e de suspensão são esses que estão no artigo 15. Mas existe um caso de suspensão dos direitos políticos que não está aqui no artigo 15. Ele está lá na Resolução 21.538, em seu artigo 51, parágrafo 4º. É o caso, portanto, do português. Ou melhor, do brasileiro residente em Portugal, e a ele é facultado, é atribuído direitos políticos. Esse brasileiro, ele tem seus direitos políticos suspensos no Brasil se forem concedidos os direitos políticos lá a ele em Portugal. É um tema bem interessante que a gente trata no estudo da Resolução 21.538. Então, esse é um tema bem legal também. Nós temos também a questão relativa à apuração, à votação, apuração, proclamação e à diplomação. Bem, a votação é uma fase do processo, é o eleitor se dirigindo, quais são as regras que ele deve atender. Nós temos uma série de cuidados que devem ser observados durante o período da votação. A não realização de boca de urna, é claro, a necessidade, portanto, do eleitor comparecer na cabine indefassável, o processo eleitoral, ou melhor, a forma dele votar, como ele vai exercer esse direito ao voto, está todo ele disciplinado, tanto no Código Eleitoral como na Lei 9.504. Pois bem, depois nós temos uma outra fase, que é a fase da apuração, uma fase declaratória, onde, portanto, as juntas eleitorais vão fazer a apuração dos votos que foram dados nas mesas receptoras. Essa apuração, como nós bem sabemos hoje, ela é feita de forma eletrônica, né? Houve o desenvolvimento, mas ainda assim é possível que essa apuração seja feita ainda naquele método tradicional, no método onde há, portanto, a contagem de votos manual. Então, nós temos também a votação. A proclamação é os resultados finais. Quando eu tenho a proclamação, não significa que o indivíduo ali será diplomado. A proclamação é apenas o resultado final. A diplomação é o atestado concedido pela Justiça Eleitoral, indicando que o indivíduo está apto a exercer o seu cargo, ou seja, a tomar posse. Sem diploma da Justiça Eleitoral, o indivíduo não toma posse. Então, a proclamação é simplesmente a decisão final acerca da apuração, com a totalização, a fixação dos quocientes, tudo isso.
Já a diplomação é o atestado dizendo que ele foi eleito e que ele está apto, portanto, a exercer o cargo e, consequentemente, tomar posse. Então vejam que são situações diferentes. As ações eleitorais. É importante, nós temos diversas ações eleitorais, como é o caso da representação por propaganda irregular ou as representações por violação à lei eleitoral previsto no artigo 96 da Lei 9.504, a ação de impugnação ao mandato eletivo prevista no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição. Nós temos também a ação de investigação judicial eleitoral, que está prevista no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Nós temos o recurso contra a expedição do diploma, embora ele tenha o nome de recurso, ele é uma ação. Nós temos a ação de registro de candidatura, prevista no artigo 11 da Lei 9.504, e temos também a ação de impugnação ao registro de candidatura, prevista também no artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90. Essas ações são ações importantíssimas dentro do processo eleitoral, também muito cobradas em concurso, e não poderia ser diferente. O edital não deixou de fora quando a gente fala dessas ações eleitorais. Nós temos também a questão relativa às propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral que ela é disciplinada a partir do artigo 56 e vai até o artigo 36 e vai até o artigo 57 da Lei 9.504. Então a propaganda, nós temos propaganda feita na imprensa escrita, propaganda no rádio, na televisão, nós temos a propaganda também nas ruas, nós temos propaganda através de carro de som, tudo isso é disciplinado pela lei. Os horários, como ela pode ser feita, se ela depende de licença, se não depende de licença, se não depende de autorização do poder público, enfim, toda a regra da propaganda, ela está disciplinada na Lei 9.504 como regra, nesses artigos 36 até o 57. Aproveitando aqui, nós temos dois artigos, o artigo 36A e o 36B da Lei 9.504, que falam também da chamada propaganda extemporânea, ou também chamada de propaganda antecipada, que é vedada. A propaganda extemporânea e a propaganda antecipada, elas são vedadas. Isso porque essas propagandas têm como característica violar a regra geral do artigo 36, onde só admito a propaganda a partir, depois do dia 15 de agosto, ou seja, o famoso dia 16 de agosto, é em que eu posso ter a propaganda. Então, o edital, ele se preocupa com essa regra. E, finalmente, o edital fala da questão relativa ao abuso do poder e à corrupção eleitoral. Uma atenção redobrada no que se fala, portanto, dos artigos 30A, 41A e 73, 74, 75, 76, 77 e 78, todos da Lei 9.504 de 1997. Lá, a partir do artigo 73, ele começa a falar da questão relativa às condutas vedadas aos agentes públicos, ou seja, um agente público que incide em alguma daquelas condutas, inegavelmente poderá estar incidindo em abuso do poder político. Da mesma forma, nos termos do artigo 41A, a compra de votos pode caracterizar abuso do poder econômico. Da mesma forma, a utilização de recursos indevidos em campanhas eleitorais, nos termos do artigo 30A, pode caracterizar também abuso do poder econômico. Então vejam que nós vamos tratar dessa questão relativa ao abuso do poder econômico e o abuso do poder político. No mais, o edital faz referência às seguintes leis. Lei 6.996 de 1982, que altera o Código Eleitoral. Então, quando nós estudamos o Código Eleitoral, já estudamos ele com essas alterações. No mesmo sentido, a Lei 7.444, que fala, portanto, da informatização do cadastro eleitoral, que ela é de 1985,
A resolução 21.538, resolução essa que trata acerca do alistamento, o que é necessário para o eleitor se alistar, fazer a transferência, qual é a relação que a Justiça Eleitoral mantém com os demais órgãos relativos ao cadastro eleitoral, como é que se processa a revisão do eleitorado, como é que se processa a situação relativa ao cancelamento do título daquele eleitor que deixa de votar em 3 eleições, como é que é o recurso no caso de deferimento ou indeferimento de alistamento eleitoral. A resolução 21.538, ela trata muito bem desses temas. Temos também a Lei Complementar 64 de 90, que nós já tivemos a oportunidade de falar muitas vezes, o Código Eleitoral, sem sombra de dúvida, e a Lei 9.504 de 1997. Adianto a vocês, eles falam também da Lei 11.300 e da Lei 12.034 e 13.165. Tal como ocorre com a Lei 6.996 de 82, essas leis elas também tratam de questões relativas a mudanças nas leis eleitorais, tanto no Código Eleitoral quanto na Lei 9.096, que é a lei dos partidos políticos, como na Lei 9.504 de 1997. Partidos políticos também vai cair no seu concurso. É preciso você conhecer o artigo 17 e, claro, pelo menos como é que é o processo de criação dos partidos políticos previstos na Lei 9.096. Meus amigos, espero ter direcionado e esclarecido a vocês como será a cobrança no concurso, quais são as matérias relevantes aqui no estudo do direito eleitoral. Até mais!